Graça e a paz de Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Com mais um culto na presença do Senhor, noturno, domingo. Glória a Deus. O Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. E gostaria de convidar a igreja a pôr-se em pé para nós estarmos orando, para o início desse culto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos porque até aqui tu tem nos sustentado, tem nos ajudado. Por isso eu entrego nas tuas mãos, Senhor, os nossos corações nessa noite. Nos dê um culto de vitória abençoado. Quebra toda a maldição, joga por terra toda a enfermidade. Vai jogando por terra as viroses, as dificuldades do dia a dia. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. E agora estamos aqui tão somente para te adorar, bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, pode tomar um assento? Abre em Salmo 27, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 27. Anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi, 27. Quem tiver a Bíblia aí, por favor, abre em nome de Jesus, Salmo 27. Diz assim, irmãos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me observem, me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança nele. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me recolherá, e levantar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei o salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não esconda de mim, pois, a tua face. Não rejeite com ira teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade nos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, irmãos? O salmista Davi trouxe esse salmo pela presença de Deus, buscando a presença de Deus. Aleluia. E ele diz aqui claramente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Deus, ele é fiel. Deus, ele quer que você esteja realmente confiando nele, porque ele vai te livrar no dia da angústia, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, ele vai estar sempre presente na tua vida, por caminhos maravilhosos, por caminhos inesperados. Ele te guia por caminhos planos, pelo bom caminho, pelo caminho eterno, pelo deserto e para a glória eterna. Amém? Então que o Senhor possa te abençoar neste culto, sabendo que a presença do Senhor aqui é real, e nós queremos glorificar Ele agora. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Espera pelo Senhor, que Ele vai abençoar você e fortalecer o teu coração. Bem, 192 da harpa. Quem puder abrir, vamos começar cantando o hino da harpa. Um 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue
redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, cadê a igreja? Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado bom Redentor no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Redimidos sim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pode dizer glória a Deus, aplaudir esse vídeo maravilhoso. É pelo sangue de Jesus que nós somos redimidos, irmão. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, o meu caminho, o Mestre, minha esperança. A minha
Mestre, nosso coração é do Mestre. E nessa noite nós estamos aqui glorificando esse Deus maravilhoso e dizendo que não há outro Deus além dele. Aleluia. Não há outro Deus forte. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o seu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? Eu sei que está no céu, eu tenho meu coração. Agradecemos, Senhor, a tua presença aqui em nosso meio. Toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. Receba, meu Pai, esses louvores, essa adoração dos teus servos, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, entregue nas tuas mãos as crianças nessa noite, para que elas possam se alegrar na tua presença, na tua palavra, no teu poder, na tua glória. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as crianças, abençoa, meu Pai, os professores, abençoa aqui no templo, Senhor, tudo aquilo que vai acontecer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Não se pode tomar um assento, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Chamar a missionária Josefina para ter a oportunidade. Logo após vamos orar pela pastora Menina, que vai estar trazendo mais uma palavra profética para a igreja. Amém? Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor, mais uma noite na casa de Deus, né? A gente louvar, para a gente bendizer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aliás. Estou lendo e estou falando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vou ler aqui em Marcos 13, fazer uma breve meditação no livro de Marcos, capítulo 13. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aleluia. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvides de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão os concílios e as sinagogas. Sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos foi dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Né? Essa palavra retrata muito os nossos últimos dias, né, irmãos? Nossos dias de hoje, está retratando essa palavra. E eu estava meditando, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, os discípulos, né, logo no versículo 1, que eles falam para o mestre: Mestre, olha que pedras, que edifícios, né? E Jesus respondeu a ele: Vezes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Né? Então a gente observa aqui que os discípulos de Jesus, né, estavam ali atentando para as coisas que eles viam, né? Para as coisas terrenas, olha que admirados. É igual quando a gente vai lá no centro da cidade, por exemplo, e a gente vê aqueles prédios lindos, né? Prédios bem feitos, a gente fica assim de boca aberta, né? Poxa, como é que o homem é capaz de fazer uma coisa tão bonita dessa, prédios tão bonitos? Assim estavam os discípulos ali com Jesus. Jesus, olha só que prédios, que edifícios, né? E Jesus, nesse momento, ele chama os discípulos para ter um olhar mais maduro, né? Um olhar mais longe, né? Mais além, né, daquilo que eles estavam vendo ali naquele momento, né? E é assim que o Senhor também hoje nos chama, para a gente olhar mais além das coisas temporais que nós estamos vendo, né? Nós termos fé. Existe, por exemplo, aí um vírus, né? Infelizmente, essa virose que está tendo. Mas o Senhor nos chama para nós olharmos mais além do que esse vírus, né? Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, né? E Ele pode todas as coisas, né?
Então, a gente olhar com um olhar de fé, um olhar de esperança, é assim que o Senhor Jesus, Ele faz conosco, né? A gente ter esperança onde não há esperança, né? Louvado seja, esse é o nosso Deus que nós glorificamos a cada vez que nós viemos na casa dele. E Jesus, então, ele chama esses discípulos, né, para terem esse um olhar mais além, né? E aí ele diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, para nós não nos ficarmos fascinados com as coisas que acontecem nesse mundo, as coisas temporais, as coisas terrenas, as coisas materiais, né? Quantas pessoas, né, vêm na igreja, glória a Deus, aleluia, Deus vai dar uma bênção para a pessoa some da igreja. Quem já conheceu alguém assim? Não existe isso. Por quê? Porque não há uma maturidade. Jesus ensinando o tempo inteiro, o mestre, né? Ele ensina os discípulos, né? Ele chama os discípulos para ter uma visão espiritual, não para o material, né? Aí ele continua, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Olha só, Jesus vendo a imaturidade daquele discípulo, né? Aqueles discípulos estavam ainda aprendendo a caminhada com o Senhor, com o nosso Senhor. O Senhor estava preocupado com a vida deles, porque o tempo deles já se aproximava, né? O tempo em que ele ia ser entregue, ia ser sacrificado pela humanidade. Então a preocupação do Senhor Jesus era em deixar os seus discípulos vigilantes, né? Como nós, como a igreja do Senhor, que aguarda a volta de Jesus, né? E que os sinais, a cada dia, eles acontecem nos nossos dias. Vemos o cumprimento da palavra de Deus, homens arrogantes, amantes de si mesmos. Não é verdade? A gente vê no lugar da justiça a injustiça. Nós estamos vendo, né, coisas acontecendo, homens amantes de si mesmos, né? Deixando, né, a lei de lado, deixando o que é certo de lado para, né, aprovar, por exemplo, a pessoa que está errada que é a que está certo. Então, nós estamos vendo esses cumprimentos das palavras, mas Jesus disse, olha, não deixe que ninguém vos engane, né? Ninguém vos engane. Para que nós não venhamos a descair da nossa fé, da nossa esperança. Aleluia. Ainda que tudo possa estar contrário à palavra de Deus, a gente vê o que vem acontecendo no mundo, mas para a gente ficar firme, né? Firme nas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o Senhor é fiel para nos guardar, mas precisamos estar na brecha, né? Estar vigiando e orando. Louvado seja Deus por essa palavra. Vou convidar a pastora Benina para estar já assumindo o púlpito aqui. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. Assentado como os irmãos estão, vamos orar então pela vida da pastora Benina. Pai querido, Pai amado, entrego nas tuas mãos a tua serva nesta noite, que estará trazendo a tua palavra, Senhor. O teu poder, na tua glória, na tua unção. Entrego ela nas tuas mãos. E tu venha nos dar cada vez mais a alegria de estar na tua presença, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Bom, é uma alegria, né, poder estar aqui junto com os irmãos neste culto. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. E o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sempre quando eu vejo esse versículo, eu me lembro do meu pai, porque ele, quando a gente era criança, ele saía cantarolando, assoviando, e isso já começava desde que ele começava a se arrumar para ir para a igreja, botava o terno dele. Eis aqui, eu vou assistir. E era uma bênção, e já começava cantarolando, aí saía feliz da vida para o culto. E eu cresci vendo essa cena, né? E então, assim, eu entendi, através desses gestos,
que a casa do Senhor é um lugar muito especial, né? E logo depois, quando eu, na minha juventude, eu então segui o mesmo caminho, né? E toda a minha família também, né? Graças a Deus. Eu convido os irmãos nesta noite a abrir a palavra do Senhor, né? E no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, no verso 20. Vamos ler do 20 em diante. Amém. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Até aí, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, no verso 20, né? Uma coisa interessante acontecendo. Os fariseus perseguiam a Jesus e buscavam uma forma de pegar ele em alguma falta e viviam experimentando o nosso Senhor. Mas esse relato aqui nós vemos a zombaria dos fariseus. Eles perguntam quando viria o reino de Deus. Até parecia que eles estavam interessados, né? Em quando viria o reino dos céus. Eles estavam apenas investigando, espionando, ou coisa parecida. Mas a resposta do Senhor é muito interessante e nos traz um esclarecimento muito importante acerca do que seria o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus não veio naquele tempo, naquela época, para implantar uma nova monarquia aqui na terra ou em Roma e reunir um exército para reivindicar novamente a nação de Israel. Ele não veio para isso, com essa finalidade. Mas ele veio para viver e para morrer, para que o povo seja salvo. Essa foi a finalidade. Na verdade, o desejo do Senhor é que todo mundo seja salvo. Aleluia. Todos o conheçam e todos abram o seu coração para Jesus. Esse é o propósito do Senhor, essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. O fato é que são suas escolhas, não é a escolha do Senhor. E aqui ele diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Começamos aí a perceber o que o Senhor está falando. Não vim aqui para reivindicar um reinado aqui na terra. Cristo estava inaugurando neste momento, que estava aqui neste mundo, na plenitude dos tempos, segundo o apóstolo Paulo nos fala,
uma era onde o reino seria manifesto no coração dos homens. O governo de Deus no coração dos homens. Porque teria que começar no coração. De nada adiantaria o reino de Deus começar de uma maneira como os reinos deste mundo, com seus exércitos, com suas forças arbitrárias, com suas leis, conforme a missionária falou aqui, muitas vezes injustas. Mas esse reino é um reino diferente, é um reino invisível, é um reino que se manifesta no caráter, no interior, nas profundezas da alma. Através de quê? Através da fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele desmembra essa declaração do Senhor de uma maneira muito eficaz também. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Romanos 14, 17, eu vou ler aqui, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, justiça, paz, alegria. Será isso que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo isso na nossa sociedade atual, cheia de sabedoria própria, pessoal, na nossa ciência que se autoproclama, né? A ciência que já conhece, sabe todas as coisas. Não. Mas vemos que o mundo está como se estivesse entalado. Irmãos, o nosso mundo está entalado. O nosso mundo está entalado em si mesmo, na sua própria sabedoria, na sua própria autoproclamada sabedoria. Porque neste momento nós nunca vemos uma quantidade tão grande de homicídios, de violência contra as crianças, contra as mulheres, de desavenças matrimoniais, divórcios, abortos e violações contra os direitos humanos, de um modo geral. Então, nunca vimos exatamente o oposto disso que está falando aqui. O reino de Deus é justiça, amor, alegria no Espírito Santo, não vemos nada disso. E o Senhor Jesus está esclarecendo aqui. Não vem com aparência visível. Isso tem que ser produzido no interior, através de um caráter transformado, através de uma vida modificada. Mas por dentro, lá no profundo. Ele está lidando ali com fariseus. Os fariseus, há um tempo atrás, o Senhor tinha falado acerca deles, que eram como sepulcros caiados. Ou seja, eram pessoas que preocupavam-se com a aparência da religião, mas que não viviam a essência da religião. E a essência dessa religião é o quê? É amor, é justiça, é paz. E prosseguindo aqui, no verso 22, ele diz a seguir, ele dirigiu-se aos discípulos e afirma então aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E virá tempos, irmãos, conforme foi relatado aqui na oportunidade da missionária Josefina, tempos de aflições, tempos de tribulações tremendas, de muitas angústias. Já sentimos isso, de certa forma já sentimos isso, alguns intensamente até, essas angústias, essas aflições desses tempos. E o que seria isso, né? É aquilo que o Senhor está falando, está prenunciando aqui,
que são sinais da volta do Filho do Homem. E aqui também diz, né, que desejaríamos a vinda do Filho do Homem. Nós desejaríamos, Senhor, volta logo, para que acabe, para que tenha um termo a essa aflição, a essa tribulação, perseguição aos cristãos, a países aonde as pessoas estão clamando, Senhor, volta logo. Tal é a perseguição, tal é o aperto em que os crentes vivem, os cristãos vivem. E aqui no Brasil, isso também nós vemos sinais disso. Na cristofobia, né? Que muitos até já devem ter se familiarizado com esse termo. No meu tempo de jovem, nem se falava nisso. Mas hoje em dia, cristofobia. As pessoas ficando com aquela fobia, aquela coisa de estar contra os crentes. Como se os crentes trouxessem mal a este mundo. Mas na verdade estão incomodados com a palavra da verdade. Não seria isso? E prosseguindo aqui, ele diz: importa que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. O Senhor Jesus, ele precisava passar por aquilo tudo que passou, que fosse rejeitado. Para quê? Para que um dia o mundo o aceitasse. Os eleitos, os escolhidos, o aceitassem, o reconhecessem como o Filho de Deus. E ele diz aqui, ele faz uma analogia aqui, né? Como o verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmãos, não há nada de errado em comer, beber, casar e dar-se em casamento. O que está aqui em questão, o que o Senhor está assinalando, não são essas ocupações ordinárias que todos nós realizamos diariamente. Todos os dias a nossa sociedade come, bebe, casa e dá em casamento. Mas é o coração nisso. E é o coração fora de Deus. É o coração fora do foco no reino de Deus. O coração nesta terra, o pensamento apegado a esta terra, as estruturas mal formadas das pessoas, aonde quando elas são tiradas, quando lhes são tiradas essas coisas nas quais elas se apegam tanto, elas ficam completamente desequilibradas, elas ficam completamente elas perdem totalmente o norte da vida delas. E por quê? Porque não pode se construir uma casa sobre areia. E essas coisas que o Senhor está falando aqui, em comparação com o reino de Deus, é areia. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mas lá no céu não vai ser assim. Precisamos entender que há um reino dos céus, há um reino de Deus, há algo além. Aleluia. Algo além que precisa ser assinalado. E o Senhor está revelando isso aqui aos líderes religiosos daquele tempo. Mas eles não viam isso. Eles queriam poder. E muitos hoje também estão assim. Querem suas conquistas, querem suas alegrias, querem os seus passatempos favoritos, mas não querem as coisas eternas, as coisas que jamais podem acabar. E essas coisas não estão aqui, ao alcance das nossas mãos. Não podemos apalpá-las porque elas não são visíveis. O Senhor disse isso. Não vem com visível aparência. Então por que lutamos por elas? Por que nos apegamos com tanta força, com tanto apego a elas? Precisamos reavaliar a nossa formação, os nossos pensamentos, as nossas estruturas, as nossas bases. Este é um tempo de profunda reflexão.
Eu diria que a quarentena não seria um tempo de estar tão somente em casa, no isolamento, nos preservando, mas um tempo de profunda reflexão, um tempo onde temos que estar profundamente centrados. O que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito aqui? Não olhar para trás. Será que Deus não ia, se ela não olhasse para trás? Será que Deus não ia dar tudo novo para ela? Ou até muito mais ainda? Eu acredito que Deus ia dar muito mais para essa família. Muito mais. Mas o fato é que ao agir assim, há uma certa demonstração de incredulidade. De não acreditar naquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus vai realizar. O que Deus vai cumprir. Porque Ele está deixando Abraão, não deixou? Abraão deixou a sua terra. O Senhor chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dizer onde é. Abraão largou tudo e foi. Sua esposa Sara, ela falou assim: não, eu não vou não quero ir não. Nessa época, lembre-se, Abraão já era casado com Sara, mas essa mulher de uma nobreza incrível, admirável, que foi a esposa de Abraão, a palavra não nos diz que ela resistiu. Ela foi acompanhando o seu esposo. A palavra de Deus diz inclusive que ela era submissa ao seu esposo. E Deus prosperou grandemente Abraão e Sara também. Se tornaram prósperos. Deus abençoou largamente essa família. E eu acredito que teria feito, aconteceria da mesma forma. Irmãos, o papel da mulher é essencial. Nós não podemos nos subestimar. Não podemos achar que o nosso papel é apenas, simplesmente, ocupar um cargo de um homem, que o homem ocupa numa empresa, numa determinada instituição, ser uma gerente, ser uma executiva e crescer e adquirir grandes bens. Não. Deus quer coisas muito mais elevadas do que essas. O propósito do Senhor é muito mais elevado do que isso. Quando aquela mulher ali caiu, transformando-se numa estátua de sal, ruiu toda uma família junto com ela. Porque Ló, ela era a esposa dele. Então, o que restou foi um homem viúvo e 2 filhas separadas do marido, porque os maridos não acompanharam as suas esposas. Então, uma família que ruiu, uma família que foi destruída por causa de uma mulher que não quis deixar, que não quis acompanhar o esposo da forma como Deus havia ordenado. E quando nós mulheres, quando Deus fala uma coisa e a gente não faz, o que acontece? As piores coisas acontecem. Quando não é para a gente falar e a gente fala. Ou quando é para a gente falar e a gente não fala. Quando a gente se cala e a gente precisava intervir. E quando a gente não é para a gente se meter, a gente vai lá e se mete. Quando a gente faz coisas que não é para a gente fazer, não é incumbência nossa, mas a gente vai lá e se mete. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Aí eu vou lá e faço. E a palavra de Deus diz claramente: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Ali ruiu toda uma família naquele momento em que a mulher olhou para trás. E ela não olhou para trás porque alguém estava chamando ela: socorro, me ajude, não. Ela estava olhando para trás porque o seu coração estava lá atrás. Temos que ver aqui ensinamentos muito profundos acerca do nosso relacionamento com Deus, de obediência, de submissão ao Senhor em primeiro lugar,
para que o nosso lar realmente venha prosperar e venha ser um lar edificado, um lar abençoado, onde aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos que aconteça, aconteça realmente na nossa vida, na vida dos nossos entes familiares. Temos que reavaliar também o nosso sentimento também. Muitas mulheres dizem: eu amo meu esposo, mas até que ponto? Se você tiver que renunciar, se você tiver que desistir da sua carreira, se você tiver que desistir de alguma coisa sua que você estava ali antes de casar, você vai fazer isso, minha irmã? Pergunto a você que está aí nessa live, do outro lado dessa câmera, você está disposto a fazer isso? Essa mulher não esteve disposta, ela não quis. O seu lar ruiu por conta da sua decisão. Porque ela sabia que se ela olhasse para trás, seria uma catástrofe na vida dela e na vida da sua família. Mas ela, naquele momento, ela não ponderou isso. Não, meu esposo está ali na frente, as minhas filhas estão ali. Não, naquele momento o que ela ponderou foi o quê? As coisas valiosas que eram valiosas para ela. Até que ponto as coisas são realmente valiosas para a tua vida, minha irmã, meu irmão, você que está aqui ouvindo essa live, presta atenção. E olhar para trás significa falta de firmeza na fé, descrença em Deus, saudade do mundo, saudade do Egito. Vamos nos lembrar do povo de Israel, quando foi tirado do Egito, eles sentiram saudades do Egito. Isso significa que, de certa forma, eles ainda amavam, porque aquilo que está no nosso coração tende a pulsar com mais força quando nos distanciamos dessas coisas. Não valorizar aquilo que Deus nos deu. Então, na verdade, ela não acreditou na possibilidade de uma vida melhor. Eles estavam ali sendo atormentados pela pecaminosidade daquele lugar onde viviam. Eles tinham que sair de lá. Mas a desobediência se tornou também uma forma simbólica na vida desta mulher. Ela se tornou tipo assim, como se fosse um símbolo, como se fosse assim, aquela pessoa que a gente lembra que desobedeceu, assim como Judas. Quando a gente pensa em Judas, o que a gente pensa? Aquele que traiu, aquele que beijou Jesus, ele traiu Jesus com um beijo. E essa mulher, um símbolo da resistência à vontade de Deus, a confiar nos planos perfeitos do Senhor. E quantas vezes também nós não fazemos isso? Será que foi só ela? Constantemente agimos dessa forma, meus irmãos. Constantemente nós resistimos à vontade do Senhor. O Senhor está dizendo, vai pela direita. Aí a gente diz assim, eu acho que eu vou pela esquerda. E a gente quebra a cara. A gente parece que faz questão, nós somos atraídos por essas coisas, para resistir, para não fazer aquilo que Deus quer. É como se duvidássemos da sabedoria do Supremo Criador, que conhece todas as coisas. Mas aí quando a gente chega ali, por que eu fiz isso? Que loucura! Quantas vezes, irmãos, Deus me salvou de furadas. As furadas assim, desculpem o termo, tremendas, coisas assim. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei a isso? Que loucura, que tolice. Mas o que? Fui a mulher de Ló. E isso precisa acabar. Porque à medida que os anos vão passando, nós precisamos ir nos despedindo desses atos. À medida que os anos vão passando, nós precisamos levantar o lencinho. Tchau, tchau velha mulher.
Tchau, velha natureza, adeus. Olha o deusinho da nobreza, né? A rainha da Inglaterra, ó, deusinho, tchauzinho. Dá tchau, dá adeus para essa velha mulher. Porque se isso não acontecer, a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas eu digo que é impossível se fazer novo se eu não me despeço das coisas velhas e passadas. As coisas antigas, as coisas que não me valem mais, que não me servem mais. Irmão, nosso caminho com Deus deve ser trilhado com fidelidade, obediência, dependência total. Isso é tão difícil. Num tempo onde se proclama tanto essa independência e essa autoproclamada sabedoria, que eu sei de todas as coisas, que nem tudo é assim como diz a palavra de Deus. A Bíblia é um livro lá do tempos antigos, tem que ser uma coisa mais interpretada, mais modernamente. Mas espera aí, deu certo? O que nós estamos vendo na nossa sociedade? Mais violência. Mulheres sendo assassinadas, mulheres sendo violentadas, os direitos humanos das pessoas sendo violentados. Será que é mesmo assim? Será que vamos ter que relativizar mesmo a palavra de Deus? Será que ela é tão radical mesmo, conforme muitos dizem? Essa dependência total, nós lemos no Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, o pastor, hoje em dia, como é que ele faz, o pastor hoje em dia? O pastor, ele bota o rebanho na frente e ele vai atrás. Mas o pastor dos tempos de Jesus, ele fazia o contrário. O pastor dos tempos de Jesus, ele ia na frente e o rebanho ia atrás. O rebanho seguia o pastor. Aleluia. Quando o Salmo 23 foi escrito, ele foi escrito assim, dessa forma, nesse formato. As ovelhas atrás, o pastor na frente. Ele é o exemplo a ser seguido. O Senhor Jesus é o nosso supremo pastor. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Agora eu digo a você aqui que está me vendo aí nessa live, você que está aí me assistindo. Aí você diz assim, mas tem muito crente que pisa na bola, crente que fica fazendo coisas erradas. Mas afinal de contas eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, quem é o seu pastor? É o crente ou é o Senhor Jesus? Aleluia. A quem você está seguindo? Ou melhor dizendo, quem você quer seguir, quem você quer olhar. Você acha que a coisa mais preciosa para Deus do que nós mesmos, Ele se entregou na cruz por nós. Somos valiosíssimas. Portanto, temos que olhar para Ele. Essas pessoas que erram, que cometem erros e que se dizem cristãos, se você for perguntar para ela qual o valor que eu tenho para você, talvez elas digam para você, eu não sei o que você está dizendo. Na verdade, o nosso valor está no Senhor. Só Ele pode nos dar o devido valor. O valor que nós temos está em Deus, está no Senhor. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou de um lugar de sofrimento e profunda angústia e pecaminosidade na qual nós andávamos. E nesse mundo há pessoas que olham para frente, mas há pessoas que são tentadas a olhar para trás. Você é uma dessas? Você é uma dessas pessoas que não sente firmeza nos seus pés? Os seus joelhos vacilam a cada passada? Você está fraquejando. Você precisa de Deus. Você precisa orar. Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa procurar uma igreja evangélica séria.
que fala da palavra de Deus de uma maneira séria. Nós não estamos aqui brincando. Eu e meu esposo, nós somos pessoas que nós vivemos uma igreja séria. Uma igreja que ensina a palavra. Nós somos formados numa igreja que ensinou, que nos formou de uma maneira séria. Aleluia. Responsável. Nós não brincamos aqui de igreja. Nós não estamos brincando de igreja. E nesse mundo tem pessoas assim, que olham para trás. Elas olham por quê? Mas Jesus disse, em Lucas 9, 62, depois você abre aí a sua Bíblia no seu lar, diz assim, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não está. Eu preciso estar apto para o reino de Deus. Será que quando Jesus voltar, eu estarei pensando naquelas coisas que eu deixei, quando eu fui para a igreja, quando eu... Claro que eu vou estar me lamentando, eu vou estar sentindo falta daquelas coisas. A carne, irmãos, vamos ser sinceros, a carne clama, a carne quer o pecado. A carne quer aquilo que está atentando. Existe uma luta constante. Você ainda não saiu deste mundo. Eu não saí ainda deste mundo. Ainda não estou no céu, eu não sou um anjo. Eu sou Venina, meu nome é Venina. Eu sou filha da minha mãe, Joselina, esposa do meu amigo, pastor Armando. Estou aqui em carne e osso. Eu ainda não estou no céu ainda. Então, eu estou sujeita às tentações da carne. A carne clama pelo pecado. E o Senhor Jesus disse, existe uma luta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar e orar para que não entremos em tentação, para que não caiamos na tentação. E essa forma é a oração, é a palavra, é a consagração da tua vida, é ir para a igreja. Não existe crente de casa, não existe isso. O Senhor criou a igreja. Você não pode ser crente de casa, crente do sofá. Isso não existe, isso é criação humana, isso é ilusão do ser humano. Nós precisamos uns dos outros. Um braseiro fora da fogueira, ele apaga. Se você ficar aí em casa achando que você pode buscar ao Senhor sozinho em casa, você vai apagar. Você vai se apagar. E aí, pessoas que a gente precisa ver aquilo que Deus tem algo de melhor para nós. Mas para terminar aqui, eu vou estar terminando lendo apenas Filipenses 3 e convido a todos a que leiam comigo também. Filipenses capítulo 3, encerrando o culto desta noite. A pregação desta noite, o culto do pastor Clotilde. Filipenses 3, verso 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. 2 pontos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, repita comigo, para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Diante de mim, repita comigo, diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Concentre-se naquilo que faz sentido, faz você ficar além naquilo que Cristo quer para a sua vida. Concentre-se nisso. Deus quer algo para você. Concentre-se nisso. Assim como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14. E a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Graça e paz. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus por essa palavra profética nesta noite. Muito bem assim
colocado, a mulher de Ló, né? Na realidade, ela tinha alguma coisa que estava presa ali na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ela tinha pecados ali, porque quando o anjo de Deus veio dar a ordem para Ló, mandada por Deus, dizendo que ela não poderia, ninguém poderia olhar para trás. Então, quando ela olhou para trás, é porque ela tinha algo ali naquela cidade, uma ligação, o coração dela estava ali, igual o povo de Israel, o povo do Egito. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E BPM, Shalom. uma igreja viva em movimento profético.